Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo e vamos falar aqui de direito, vamos falar de direito consumidor, vamos falar de muita coisa boa. Para compartilhar desse tema com a gente, trouxemos aqui a Thaís de Castilho Matos. Falei todo o nome completo, né? Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo hoje com você e com todo mundo, né? Que legal. É legal a gente fala sempre, Thaís, aqui que a gente compartilha histórias, né? E desse outro lado aqui a gente já ouviu muitas histórias. E isso é importante, é o que conecta com as pessoas, né? Sim. A Thaís, ela é advogada, empreende no direito, né? Isso. Direito do consumidor e direito bancário. E aí vai lá a pergunta que não quer calar. Por que direito? Eu adoro essa pergunta, que eu adoro contar essa história. Não tem grandes reviravoltas. Eu sempre quis ser advogada, eu sempre quis fazer direito desde pequena. Eu nunca imaginei fazer outra coisa. Então, quando eu era criança, lá com uns 11 anos... Mas você teve algum espelho, assim, de alguém da família que era advogado? Eu tive meu avô materno era advogado, mas eu não tive tanta conexão assim com ele. Eu já cheguei no escritório dele, eu já tinha decidido que queria ser advogada, então eu amava ir no escritório dele, ver as coisas. Era escritório antigo, né? Cheio de livros, cheio de papel, aqueles processos, assim, né? Gigantesco ali. Eu lembro que meu avô tinha que ir no fórum para poder ver os despachos, para poder receber as intimações, era tudo analógico. E era um tempo, era muito papel, né? Você era muito papel. De papel. Hoje, né, vamos trazer para hoje a tecnologia, mas anteriormente era muito papel, né? Muito papel, eram pilhas e pilhas. Aqueles arquivos grandes. E aí, se ele quisia estudar um processo, tinha que ir lá no fórum, pegar uma pilha de pastas, assim, de documento, levar para casa, ler todo o processo. E eu lembro de entrar no carro dele e ter, assim. Mas eu não tive muita conexão com meu avô, apesar disso, né? A minha família acabou crescendo um pouco distante. Tinha esse conhecimento, mas não essa conexão. Mas desde pequena eu queria ser advogada. E eu queria fazer direito, eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Desde uns 11, 12 anos eu brincava de escritório, era isso. Então, quando chegou na época do ensino médio, da faculdade, de fazer vestibular e tal, eu prestei para outras coisas, prestei para ciências sociais também, que eu adoro ciências sociais, história, e prestei para direito. E passei em direito e foi o que eu fui fazer. Eu não tive outra dúvida, assim, eu coloquei ali para... Vai que não passa, né? Eu tava com esse medo. Mas eu sempre quis. Mas o coração tava no direito. Sim, eu sempre quis. Eu sempre fui aquela adolescente que tava metida em defender os outros, estava lá no meio, tinha alguém ali sofrendo alguma coisa, eu tava lá defendendo aquela pessoa, eu tava enfiada em todas essas coisas da escola, buscando tudo que essas causas importantes ali, tava lá, Thaís. Tudo que tinha, qualquer concurso cultural, qualquer projeto que eu podia me colocar, grêmio, estudante, tudo que tinha na escola, eu tava lá, podia ter certeza que eu tava lá. Então, sempre foi algo que eu quis fazer, sabe? E só que no meio disso, ainda tem um detalhe que eu não te contei, mas no meio disso, desse caminho, eu descobri uma outra profissão que eu amo, que é ser professora. Então, além do direito, eu também dei aula de inglês por 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu parei em 2023. Eu ainda advoguei, dei aula e parei depois. E no finalzinho eu estava dando aula para advogados só. E aí agora eu não dou mais aulas. Mas, então, direito era uma coisa que eu sempre quis. E ser professora eu descobri no meio do caminho. Porque foi sendo professora que eu paguei minha faculdade, que eu me sustentei até eu conseguir pegar meu AB e fazer o que eu queria fazer. Caraca, você encontrou um propósito de vida ali na questão da professores, né? Que inclusive é uma profissão incrível, né? Que eu sempre comento quando existe alguma professora, ou quando está alguma professora aqui no nosso podcast, né? Que a gente tem esse caminho também para as pessoas conversar, essa mesa aqui para contar histórias, e a gente encontra algumas professoras, né? No nosso podcast. E eu falo sempre que é uma profissão maravilhosa, porque para tudo que você um astronauta, um médico, você tem que ter um professor para te auxiliar, né? Isso e eu gostava muito, eu achava que eu não gostava. Eu achava que eu não tinha paciência para isso, que eu replicava também, minha mãe falava isso. Minha mãe fez, acho que chamava magistério na época. E aí ela falava acho que não tem tinha. Isso hoje ainda. Mas é pedagogia, eu acho. Pedagogia, eu acho que agora? Já é pedagogia, né? Mais magistério. Mais...
Mas, bom, a minha mãe falava que já era antigo, né? Então, eu não sei. Eu conheço como pedagogia hoje. Ela não, falava que não tinha paciência, eu replicava isso dela. Não a culpo, né? Minha mãe, eu também me espelhava, eu me espelho muito nela, né? E aí eu achava que eu não ia conseguir. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu vi que eu gostava. E eu gosto de dar aulas, então durante a faculdade também estava dando palestras em Santa Catarina, que eu mudei para Curitiba recentemente. Em Santa Catarina eu fazia muita palestra, dava aula de direito em projeto em escolas, então ser professora foi uma coisa que me encontrou no meio do caminho, que eu gosto muito e tá junto com o direito hoje, né? E quando tu falou ali, eu mudei para Curitiba há pouco tempo. Tu nasceu em Santa Catarina, nasceu aqui, Não. foi para lá? Como que é essa história? Ai, eu sou do interior de São Paulo, então por isso que eu tenho o meu sotaque diferente de vocês. É uma paulista. Eu sou do interior de São Paulo, bem do interior, de uma cidade bem pequena que chama Fernandópolis. Fernandópolis. É perto, olha, quando a cidade é pequena, a gente tem que dar referências referências em volta. mais próximas. São José do Rio Preto, São é José uma do cidade Rio Preto. grande ali que é perto, Votuporanga, então eu sou de Fernandópolis. E aí, com 18 anos, eu fui fazer faculdade no Mato Grosso. Então você nasceu e nascido e criado em Fernandópolis. Em Fernandópolis, estado de São Paulo. Aí, com 18 anos, quando eu fui pra faculdade, eu passei numa faculdade no Mato Grosso. E aí eu fui lá pro Mato Grosso, também no interior, numa cidade chamada Barra do Garças. Essa eu não... Que quem não conhece tem que conhecer, porque é uma cidade que tem o feriado do Dia do ET, a gente tem o Discoporto lá, a cidade é sensacional, assim, tem cachoeira. Como que é o nome da cidade? Barra do Garças. Barra do Garça, ó, ficou o convite aí da Thaís, pra quem não conhece, Barra do Garça no Mato Grosso, eu não conheço. Não, Pra ir conhecer lá, que é fantástico. É legal, tem que conhecer, é bem turístico lá, tem cachoeira, é uma cidade pequena também. Então eu fiz faculdade lá, só que eu, apesar de gostar lá de Barra do Garças, eu sabia que quando eu terminasse a faculdade eu tinha que sair de lá, eu ia sair de lá e eu ia pra algum lugar, não sabia pra onde. Então, no 2020 foi quando eu terminei a faculdade. Só que antes de eu terminar a faculdade, veio a pandemia. Então, ficou tudo online. O meu trabalho ficou online, o curso ficou online, meu TCC foi online, foi tudo online. Foi aí que eu vi a oportunidade de mudar de cidade, porque já não tinha nada que eu precisasse Que ficar lá. prendesse lá, né? Meu trabalho era tudo online. Então, foi aí que eu comecei também com o escritório online. Trabalhar de casa foi na pandemia. E aí, foi assim que eu vim para Santa Catarina. E foi assim, eu pensei em Florianópolis primeiro, mas não fui lá para Itajaí, morei no litoral de Santa Catarina por 3 anos. Portuária, né? O Itajaí, Isso. né? E aí foi lá que eu também comecei a trabalhar como advogada, peguei meu AB, foi lá em Santa Catarina. Então, minha vida profissional como advogada começou lá. Ficou 3 anos. Fiquei uns 3 anos e meio lá. 3 anos e meio. Isso. E aí agora tem 1 ano que eu tô no Paraná. E de todas as cidades que você morou, qual cidade você mais gostou hoje? Ai, o que eu mais gostei, eu gostei muito de Itajaí. Gostei muito lá. E agora eu tô gostando daqui, de verdade. Gostando bastante daqui. Mas antes de Curitiba, acho que Itajaí foi a cidade mais legal, assim. Quando tu fala em cidade do interior, por exemplo, onde você morou, né? Nascida e criada, também sou nascida e criada no interior, né? Interior, o paranaense é diferente, fala interior. Tem essa linguagem, né? É tudo muito próximo, as famílias, as pessoas, todo mundo conhece todo mundo, Sim. né? Então, até essa questão de você fazer a faculdade, como que foi essa aceitação da sua família, da sua mãe, para saber que você ia ter que mudar de cidade, sair de São Paulo e ir pro Mato Grosso? Pra ir embora, né? Como foi essa... De fato, a minha família toda tá no interior de São Paulo. Hoje a minha mãe não tá mais, nem meu irmão, mas assim, avós, primos, tios, a parte de pai, a parte de mãe, então tá todo mundo lá em Fernandópolis. Amigos também de infância. Mas a minha mãe, eu digo que eu me espelho muito nela, porque ela sempre foi muito independente e ela me criou, tanto eu quanto meu irmão, pra gente sair de casa um dia. Já preparou isso? Sim, e assim, pelo menos sempre foi muito natural lá em casa, né? A minha mãe sempre falava, quando você fizer 18 anos, você tem que passar numa faculdade boa que não seja aqui, em outro lugar. Ela já me incentivava. Então, quando eu fui embora... foi assim, foi difícil, porque foi a primeira vez que eu tive que viver sozinha, longe da minha mãe, e ter que ser adulta e fazer as coisas ali com 18 anos. Mas foi ótimo, porque eu aprendi a viver e aprendi a ser adulta ali com 18 anos. E a gente teve que aprender a lidar com a saudade, se ver nas férias, dar um jeito de viajar e ir para se ver. Qual que era a distância? Nossa, eu não questão de lembro. tempo, assim, de viagem para ir.
Eu não lembro. Não tem Mas ideia. não é fácil, assim, de chegar. Eu lembro que, no mínimo, umas 12 horas levava, assim, de ônibus. Uhum. Porque não tinha um ônibus que ia direto, assim, para lá, de Barra do Garças, entre Fernandópolis. Então, não era fácil, assim, de ir para lá. Mas quando eu fui para Itajaí, minha mãe também foi para Itajaí 2 vezes, morou uns 6 meses lá comigo, então a gente foi aprendendo a lidar. Então, sair do interior realmente é estranho, parece que a gente está saindo de casa mesmo. Assim. E por mais que você foi para uma outra cidade que também era mais... É uma também cidade era do interior, né? Então, era mais... Não foi um não foi um tão choque, grande, né? Isso. Quando eu decidi mudar para Santa Catarina, o choque foi um pouco maior, que aí a cidade era um pouco maior. Eu já fiquei, meu Deus, a cidade é um pouco maior, as coisas demoram para chegar no lugar, eu preciso me organizar com o tempo. E aí, quando eu vim para Curitiba, maior ainda. Mas agora já me acostumei. Já Aqui a cidade, o Paraná, inclusive, é um povo acolhedor, né? Uhum. E tem aquela questão do que durou muito tempo, né? Que o curitibano não dava bom dia, isso mudou também, então... sim, hoje, as pessoas dão bom dia. Hoje está mais tranquilo, né? E também, acho que por a questão de muita gente, né, de outras cidades vizinhas fora. Trabalham aqui em Curitiba, sim. né? Então, para mim já me adaptei bem assim com essas mudanças todas de Santa Catarina, Paraná. Então, quando eu vou lá para Fernandópolis, às vezes visitar o pessoal, amigos, é um sentimento gostoso assim de saudade que eu consegui superar tudo que eu precisei superar quando saí de lá. Foi realmente em busca do sonho. Sim, foi. E continuando aqui, Thaís, com relação ainda a sonho, né? A gente está falando muito a questão de em busca do sonho, mudança. Quando você se forma ali, né, em advogada, realmente agora eu já sou advogada, posso seguir os diversos, como que eu posso dizer assim, caminhos dentro da advocacia, escolher o que você quer atuar dentro da advocacia. Sim. Por que você escolheu direito consumidor? O direito consumidor e o direito bancário, o direito bancário. Eles me escolheram, assim. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem alguma coisa que a gente acha que a gente vai fazer, né? Então, saindo da faculdade, tanto que eu também fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional. Eu ainda amo Direito Constitucional, mas eu saindo da faculdade foi a primeira pós que eu fiz. E Direito Constitucional e Direito do Trabalho era o que eu queria fazer. Só que conforme eu fui trabalhando, fui tendo experiência em outros escritórios e conversando com outros advogados, tendo experiência, vivendo, né? O direito, famoso estágio, né? Que você tem ali para que a gente vai lidar. Fazer, você vai entender um pouquinho de cada área, né? O estágio que eu fiz no finalzinho ali da faculdade, e foi o escritório ali que eu fiquei um tempo, era de direito bancário. Então, eu via aquelas demandas de direito bancário acontecendo e eu ficava, não sei não se eu quero trabalhar com isso aqui. Não sei não, eu gosto de direito constitucional mesmo, não sei não. Mas aí eu fui gostando, foi assim, eu digo que foi eles que me escolheram, direito do consumidor e direito bancário. Essa área civil, assim, no geral, me escolheu, porque eu gosto muito dessa parte mais diplomática. Porque dentro do direito bancário e do direito constitucional, a gente fala muito de processo, a gente fala muito de processo também, mas também a gente fala de prevenção, porque também vem ali uma elaboração e análise de contrato dentro disso tudo, que é mais diplomático, é mais um acordo entre as partes, então eu gosto disso, descobri, então foi assim, me encontrei nessa área. Que legal. Normalmente a gente já passou alguns advogados aqui no nosso podcast e as conversas vai nesse rumo, sabe? Por que você escolheu tal? Porque aconteceu, eu fui fazer um estágio e acabei me apaixonando por isso e aí me aperfeiçoei, né? Fiz pós-graduação, me especializei e hoje é o que eu gosto de fazer. E contigo não foi diferente, foi o mesmo padrão, né? Iniciou num estágio ali, entendeu? No início, não é isso que eu quero, mas de repente eu começo a gostar e se especializa e se torna algo interessante, né?
E acaba que isso é também o nosso meio, né? Acho que o advogado escolhe muito a área dele pelas demandas que vão aparecendo no meio onde ele está inserido. Então, por mais que eu amasse direito constitucional, eu estava no estágio de bancário e eu estava num meio que envolvia bastante empresas, e envolvia bastante direito do consumidor e, enfim, essa parte mais civil. E aí a gente vai lidando com aquele dia a dia e vai gostando. Eu acho que o nosso meio, assim, acaba influenciando, né, nessa nossa escolha diária depois. E empreender acho que de todos os desafios que você passou, acho que o empreender é o maior até o momento. Pelo menos a gente conversa muito com empreendedores, né? Sim. E aí a pergunta sempre vem o porquê empreender, e eu acho que contigo não vai ser diferente. O desafio de empreender, o porquê empreender? Porque eu, né, poderia trabalhar em algo, trabalhar em um escritório, né, e você decidiu empreender. Olha, é uma pergunta que eu nem sei se eu posso ser tão sincera assim. mas eu vou ser sincera, é o que eu posso oferecer. Eu trabalhei em escritórios, de escritórios maiores, escritórios menores. Foram escritórios que eu tive ótimas experiências, eu aprendi muito, só que eu não consegui seguir, eu não me via crescendo dentro desses lugares. Eu sempre achei que eu devia tentar do meu jeito, fazer do jeito que eu acho que deve ser e que eu vou conseguir voar dessa forma. Escolher o meu caminho. É isso. Então, acabei empreendendo assim, na advocacia dessa forma. Eu empreendi por um tempo como professora, ao mesmo tempo que eu trabalhava nos escritórios. Então, eu tive um pouco dessa experiência. Não tive essa experiência dentro de casa, por exemplo. Meus pais não são empreendedores. O meu pai é contador, trabalha em escritório de contabilidade. E a minha mãe foi também auxiliar de escritório assim, por muitos anos. Hoje ela é gerente. Tanto que para os meus pais isso não faz muito sentido, empreender. Eles ficam meio assim. Mas foi por isso que eu escolhi. E empreender na advocacia é algo que não se falava antes. Por mais que todo advogado é um empreendedor, antigamente não se falava eu tenho um escritório, disso. Né? Eu sinto que hoje eu vejo os advogados falando mais, que eles são empreendedores, e advogados empreendedores. Antes era, eu tenho escritório, eu sou um advogado, eu tenho escritório. Até por isso que eu acho que é uma dificuldade para mim, ou talvez para outros advogados se identifiquem, ver o escritório como uma empresa. Então, até a gente ver o escritório como uma empresa, empreender na advocacia, entender isso, acho que vem dessa tradição da profissão, assim. Mas, basicamente, né, respondendo a pergunta, é isso, é porque eu me vi... apesar de gostar das experiências que eu tive, eu não me via crescendo dentro desses lugares. Vou fazer do meu jeito. E foi assim, e assim está sendo. E iniciou o empreendedorismo na sua vida há quanto tempo já? Que você já está empreendendo? Que eu estou empreendendo 100% sozinha. Vai dar aí um ano, mais ou menos. Uns 11 meses. 100% sozinha, Desafio absurdo, né? Sim. Então... Mas na advocacia já tem mais que isso, né? Já tem uns 3 anos e meio. Só que empreendendo... quase um ano ainda. Na questão da advocacia, mas você já falou que você já empreendia como professora, né? Empreendendo como professora, então, já desde 2020. Então, já tem 5 anos que eu entrei nessa de empreender e me colocar nessas loucuras, né? Desde 2020. Literalmente, é uma loucura. Quando as pessoas falavam, porque é uma montanha-russa, a gente achava que não, até a gente realmente... Tá tranquilo. Mas o que a gente faz se a gente gosta dessa montanha-russa? Eu acho que o desafio... E o nosso podcast ele é uma oportunidade para um empreendedor vir aqui falar a história e se conectar. Então, a gente fala que mais de 80% das pessoas que se sentaram nessa mesa são empreendedores, né? Sim. Por mais que eu trabalho com comunicação, sou jornalista, mas empreende. Então, o empreendedorismo, essa fomentação que está existindo, graças a Deus, né? Sim. Esses conteúdos que a gente hoje... Você encontra tudo que você precisa na internet, no YouTube, através de um podcast. Você quer fazer um treinamento de vendas, você tem um treinamento de vendas. Sim, é uma aula, né? Uma aula num podcast, né? E tem essa ferramenta, né, para fomentar o empreendedorismo, que antes era
quieto. Era algo Era ali que, fazendo, ali ia panfletando, e ali aquela coisa. Ia tentando, né? Eu sou prestador de serviço, eu sou autônomo, né? Era muito isso, eu sou autônomo. Hoje eu sou empreendedor. Sim. E antes tinha essa, digamos assim, esse bichinho, o patinho feio, né? Ser autônomo, ser empreendedor, enfim. Era, tipo hoje assim, não, hoje a visão mudou. Sim. Porque o empreendedor, ele movimenta a economia, ele oportuniza negócios, Sim. ele, que nem no... Movimenta muito, né? Então, eu vou empreender, que nem tu tem. Eu tinha um sonho de ter meu próprio escritório, cara. Olha quanto em volta, né? Sim. Uma pessoa que trabalha contigo, outros advogados que também podem trabalhar contigo. Então, são muitas oportunidades e o quanto você resolve, né? Sim. Além de empreender, você resolve muitos problemas. Eu estava olhando o seu Instagram esses dias, até achei algo muito interessante. Se sujar o seu nome sem motivo, o prejuízo pode virar uma solução. Como que isso? Como que é isso? Né, no Instagram eu falo bastante como sujar sobre... o nome sem motivo? Eu fiquei meio como pensativo. assim, né? Como assim? Ué. Essa é uma das coisas que eu falo bastante no Instagram, que é sobre essa parte do direito do consumidor e bancário, também bancário, mas direito do consumidor e interligado com isso, que acontece muito, por incrível que pareça, das pessoas terem o nome negativado de uma forma que não deveria ter sido. São as duas formas principais. A primeira é quando a pessoa... Isso eu falo pessoa, mas isso vale tanto para uma pessoa física quanto um CNPJ, também pode passar por isso, uma empresa. Paga a dívida e a empresa, a instituição, não retira a negativação. Caraca. Continua negativado. Então, isso acontece muito. Mas isso com relação a pagamento em canais de negociação ou na própria instituição? Das duas formas. Acontece também na própria? Das duas formas. É um erro, né? Infelizmente, isso é um erro que passa. Acontece muito quando as pessoas pagam ali por alguma plataforma, tipo o Serasa. Paga ali naquele acordo super maravilhoso. Acordos lá, feirão de acordos, por exemplo, fez do Serasa. aquele acordo... A gente vê na TV, né? Tem um feirão de acordo do Serasa. Limpa nome, feirão limpa nome. Eles têm periodicamente no ano tem esses projetos ali, né? E às vezes a pessoa paga ali a dívida porque ficou num preço super acessível. Não, agora eu vou limpar meu nome. É um acordo válido? É um acordo válido, tá ali. Juridicamente... Só que acontece que muitas empresas não tiram a negativação depois que a pessoa paga. Caraca. E aí a pessoa continua negativada. Essa é uma negativação indevida. Então, esse é um problema. E o outro problema é quando acontece fraude. Isso também é comum. Você abre lá o Serasa, você vai ver, você vai quitar suas dívidas. De repente, você viu ali que tem uma empresa de telefonia que você nunca contratou na vida, que negativou seu nome. Aí você vai atrás da empresa, que é o que eu sempre oriento. Se você vê isso, você precisa entrar em contato com a empresa para pedir esclarecimento. Aí a empresa te manda um contrato de um endereço de outro estado, que não é o seu, com uma assinatura que não é a sua, mas está no seu nome. E isso também acontece muito. A pessoa vai lá e descobre que tem uma dívida que não foi ela que fez. E isso também é um problema. É um problema porque, primeiro, negativou o nome da pessoa, impede ela de conseguir crédito, financiamento. E esses dois casos que eu citei, é possível de receber uma indenização, além de obrigar a empresa a tirar isso, a negativação do nome da pessoa, né? Então, daí agora entendi o porquê da solução, né? Isso. Porque você tem um problema, né? Porque não está devendo mais. Resolveu a tua situação por uma oferta que, inclusive, a empresa fez. Exato. Ou então o problema é, fui tentar financiar meu carro novo, não deu. Porque está negativado meu nome, negativado por uma coisa que eu não fiz. Ou por uma dívida que eu já paguei. Isso acontece muito. E aí, essa é a solução. É resolver essa pendência com essa empresa que te negativou e não tirou seu nome dali. Legal. E tu estava falando ainda com relação a essa questão das empresas que... de um outro estado que acabou negativando. Isso é comum de acontecer? Porque... precisa de um endereço, precisa de uma assinatura válida. A pessoa teve acesso, por exemplo, de repente, a
a uma fraude lá, encontrou teu CPF, fez uma compra, isso é comum de acontecer? Infelizmente é comum. É mais comum com essas empresas de telefonia, de TV a cabo, de internet, porque elas não exigem muito, de muita assinatura, eles não exigem muita coisa. Algumas, às vezes, exigem uma foto com um RG, né, e pronto. Mas acontece muito com esse tipo de empresa. Pode acontecer com outras. Eu tenho um caso que eu posso falar, que é de uma empresa de energia elétrica, sabe? É da empresa de energia, é uma cliente de um outro estado. Ela olhou lá, ela sempre recebia mensagem de que estava sendo negativada na energia lá, na empresa de energia. E ela recebia SMS de cobrança. E ela foi olhar no Serasa, estava lá o nome dela negativado. Só que ela falou, não, mas eu nem moro nesse estado. Eu não tô lá, eu moro... Exemplo, eu moro aqui no Pará e estão me cobrando lá do Goiás. Provavelmente foi uma fraude, provavelmente alguém usou os dados dela para colocar na conta de energia, ou a gente está investigando para entender, em contato com a empresa, para entender o porquê que ele está assim, mas de qualquer forma, eles estão cobrando ela já não está lá, né? Esse caso dessa cliente, por exemplo, que eu posso contar. Ela é uma fraude, provavelmente ela foi vítima de algum vazamento de dados, algo do tipo. Então, a gente tem que entrar em contato com essa empresa para poder pedir para que eles regularizem a situação e coloquem o verdadeiro devedor e tirem tudo isso do nome dela. E qual que é o caminho, então, no caso? Eu recebi um SMS, recebi um e-mail de cobrança lá, mas eu não nunca contratei essa empresa. Já é procurar uma ajuda especializada? Tem a possibilidade da pessoa fazer sozinha, mas o ideal seria procurar uma ajuda especializada que daí encurta o caminho. Eu gosto de dar essas orientações, que tem alguns passos que que a pessoa que viu essa situação pode dar. Primeiro, o primeiro passo, viu lá que estão te cobrando alguma coisa que você não deve ou que você já pagou, a primeira coisa é entrar em contato com a empresa. E de preferência por escrito. Nada de ligação. Preferência, manda um e-mail ou um WhatsApp. Se for ligar, anota protocolo, grava a ligação, todo esse tipo de coisa para deixar registrado. No caso de WhatsApp ali, a conversa ela serve como documento? Serve. A conversa do WhatsApp serve. A gente tem as formas ali de tirar o print certinho, se caso precisar, mas ela serve, deixa tudo registrado. Então, o primeiro passo é entrar em contato. Tem um portal que eu falo bastante, inclusive falo bastante no Instagram, que é o portal do consumidor.gov. Não sei se você já ouviu falar. Portal do consumidor.gov. consumidor.gov.br. É um portal que ele é vinculado ao Procon. Então, lá a gente consegue entrar, usa aquele login do Gov que a gente tem, todo mundo tem, e faz uma reclamação lá. Lá é maravilhoso, porque você reclama lá para a empresa e eles têm até 7 dias, 10 dias, se eu não me engano agora, para poder te responder lá e resolver o problema. E se não resolver, pelo menos aquela reclamação ficou registrada. Já serve como prova, se caso precisar dar sequência com esse problema. Então, o primeiro passo é, entra em contato com a empresa e faz essa reclamação no consumidor.gov. Se ele deu 10 dias e a empresa não resolveu, ou ficou só te enrolando e não fez nada, aí eu aconselho buscar uma orientação jurídica, buscar um advogado sobre isso, para poder dar sequência no procedimento. Porque o que você pode fazer é entrar em contato com a empresa e deixar registrado que você entrou em contato. E pedir para tirar a negativação do seu nome. Esse é o primeiro caminho, o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é entrar em contato com a empresa. E fazer a reclamação no consumidor.gov. Eu não indico fazer reclamação, por exemplo, em site tipo Reclame Aqui, que é bem comum. Eu acho legal, porque ali é um site que a gente consegue ter noção do quanto a empresa tem reclamações ou não, mas ele não é tão efetivo. O consumidor.gov ele tem uma segurança maior, fica tudo vira um PDF depois, todas as reclamações que você faz lá, e a empresa tem que te responder em 10 dias. Se ela não te responder em 10 dias, o Procon já está vendo aquilo, e aí você vai pegar aquele PDF e usar como prova quando você for ali dar sequência com um processo, se precisar, por exemplo. Muito bem instruído, pessoal. Esse podcast está ficando muito legal. Só essa dica aí do portal já vai aí melhorar, salvar muita gente. Sim. Aí, né, Thaís? Eu gosto do consumidor.gov principalmente para questões que têm um valor menor. O direito do consumidor acaba tendo muita situação de eu comprei um box de livros na internet, foi R$200 e não entregaram. Então, o consumidor.gov ele é muito bom para essas situações também. Todas as situações, mas às vezes você precisa de algo mais rápido, porque não é tão complexo. É mais rápido. Então, o consumidor.gov é uma plataforma muito boa e resolve bastante. Eu aconselho.
Uma das coisas, Thaís, que eu acho muito interessante também, que eu vi no seu Instagram, você viu que eu tava te stalkeando, né? Eu percebi. Que tem a questão do seguro. Seguros que são colocados em financiamentos que você acaba não vendo e pagando. Sim. Isso também é uma coisa que no dia a dia acontece bastante. Inclusive, você que tem um financiamento, pode ser que você tenha um segurinho aí colocando no teu financiamento e você não está sabendo. Exato. Tem tanto em contrato de financiamento quanto em cartão de crédito. Também acontece. Ou até em conta bancária, algum tipo de desconto de seguro ou alguma coisa assim. Então, às vezes acontece. Às vezes. É raro, mas acontece sempre, sabe? É raro, mas acontece sempre. É com frequência. As financeiras, no geral, vão embutindo várias coisas no seu financiamento ali. Taxas, tarifas, impostos que realmente são devidos. Algumas coisas realmente são devidas. Taxa de serviço, por exemplo. Mas seguro que você não contratou, você só assina ali. Você chega lá, eles te dão um monte de papel. Esse é o valor da parcela que você vai pagar isso aqui, tantas vezes. Começa tanto, termina tanto, você assina aqui e acabou. E aí você assinou ali um seguro que você não estava sabendo. Então, se não teve essa consciência de que você estava contratando um seguro, se essa consciência não existiu, essa cobrança também é indevida. E é muito frequente. Como que você vai descobrir? Você tem que ter a cópia do seu contrato. Pede a cópia do contrato para o banco, para ele te enviar. E ali dá para ver não só o seguro, como dá para ver a taxa de juros. Se realmente a taxa de juros que está ali é a taxa de juros do valor total, porque às vezes acontece de ter ali uma taxa de juros 10%, vamos jogar um exemplo. Só que na hora que a gente faz o cálculo do valor todo, foi 18%. Então, existe essa revisão também desses contratos de financiamento de veículo, de imóvel. E em dívidas de cartão de crédito também acontece. E isso é um tema que você aborda também, Thaís, que você atende, por exemplo, um cliente que vai chegar através do nosso podcast aí, eu tenho um financiamento de um veículo que eu estou pagando uma parcela X e tal. Existe essa possibilidade, por exemplo, se a pessoa contatar você para fazer essa revisão desse contrato? Sim, existe. Tem como fazer isso, tem como fazer uma revisão dos contratos antes de entrar com o processo, até para saber se realmente o juros é abusivo ou não. Então, dá para fazer uma revisão do financiamento. Sim, que legal, é possível. Do financiamento, da dívida do cartão de crédito, é possível fazer. Eu estou encantado aqui com tantas informações importantes, né? Porque a gente hoje, o direito do consumidor é muito amplo, né? Sim. São muitas coisas que a gente estava falando agora, há pouco tempo, de uma dívida que poderia existir que você não fez a dívida, uma dívida indevida. Agora a gente também já abordou a questão de um contrato que pode ter juros abusivos. Então, cobranças abusivas. Cobranças abusivas. Então, tem muitos temas relacionados ao direito do consumidor. Acho que é isso que te deixou você... É muito do nosso dia a dia, né? Querendo entrar nisso, né? Porque é muito algo que acontece com todo mundo. E tá completamente no nosso dia a dia, né? O direito do consumidor, às vezes a gente pensa só ali no Celso Russomano nas lojas brigar por causa do papel higiênico. Sim. Eu adoro esses vídeos. Mas, inclusive, esses dias no supermercado, eu não sou a pessoa que faz barraco, tá? Que quero deixar registrado aqui para as câmeras. Nessa câmera aqui, pode registrar, né? Eu não sou a pessoa que faz barraco, tá? Os meus amigos brincam, né? Porque eu sou advogada, eu não faço barraco. Mas, se eu chego ali no supermercado e me cobram errado, ou na hora de pagar o valor está completamente errado, eu vou lá no cantinho, moço, falo com a pessoa responsável. Esses dias eu fiz isso. E a minha esposa fica, meu Deus do céu, por que você está fazendo isso por causa disso? Não, mas é meu desconto, eu sou advogada do consumidor. Imagina se para mim não resolver. Exato. Né? Mas, assim, brincadeiras à parte, né? O direito do consumidor envolve muita coisa. Não é só essa questão do supermercado. A questão, é você com seu banco, é você com seu seguro de vida, que você tem seu plano de saúde. Então, tudo isso é direito do consumidor. Tanto é que as empresas também é interessante que elas saibam do direito do consumidor numa ação preventiva,
nos seus contratos, no seu serviço, para poder se prevenir desses problemas, desse tipo de problema, né? Então, o direito do consumidor, ele envolve muita coisa. O direito bancário também está no nosso dia, né? A gente anda com o nosso banco na mão agora. Na mão. Na mão. Então, acontece muito golpe, acontece roubo de celular. Se roubou o seu celular, roubou a sua conta bancária junto. Hoje em dia, a gente é assim. Eu, pelo menos, se tirarem meu celular de mim, tirou a minha vida, um pedaço da minha vida. Eu acho que um pedaço bem grande, né? Um pedaço na minha bem vida, grande. pelo menos. Um pedaço bem grande. Porque é tudo organizado, né? Você vai colocar hoje no telefone a sua agenda, seus documentos, seus dados. Sim. Todas as informações de clientes, né? Que tem contatos de clientes, WhatsApp. Conversa de WhatsApp, informações ali, armazenamento de dados que você tem dentro do celular e principal, né, o financeiro. O financeiro que tá tudo organizado. Todas as informações ali, tudo seu. Então... E como se precaver em um momento, caso aconteça uma fatalidade de um roubo, por exemplo? Qual que é o primeiro passo? Olha, existem hoje aplicativos, né? Eu sei que o governo tem um aplicativo que bloqueia o seu celular assim que ele for roubado, né? Que tirarem de você, você consegue acionar. É uma ótima saída. O essencial, o que eu já vi pessoas também dando essa dica, é ter suas contas bancárias em outro telefone. Mas não é todo mundo ter essa realidade, né? Eu mesmo tenho o meu telefone, tá tudo lá, né? Então, não sigo essa dica. Não se aplica a todos. Essa dica, mas se você tem essa possibilidade, eu acho que é a melhor possibilidade. Que aí um celular é o seu bancário que fica ali em casa e o outro você usa para sair, para tirar foto na rua. Mas esses aplicativos de segurança são bons, sempre ativa a localização do seu celular. Eu sei que o Google Maps tem uma função de você compartilhar a localização mesmo sem internet. Então, se não é iPhone, dá para você compartilhar essa localização. E o principal é sempre ter... não evitar de ficar com o seu celular em lugares desbloqueados, sabe? Porque, infelizmente, não tem muito o que fazer. Existem casos, sim, de quando a pessoa perde o celular, o celular é furtado, roubado, enfim, e aí os golpistas, a pessoa ali que pegou o celular, usa todas as contas bancárias, consegue acessar suas contas bancárias ali. Não deveria ser fácil assim, porque o seu banco tem que pedir ou pelo menos o reconhecimento facial, ou sua senha, ou biometria, alguma coisa. Existem possibilidades de recuperar o dinheiro do banco. O banco pode ser responsabilizado de te devolver. Mas para prevenir que isso aconteça, o melhor é que você coloque senha em tudo, deixa tudo sempre bloqueado e deixa ativado esse tipo de aplicativo que bloqueia o seu celular assim que ele sai da sua mão. Existem aí algumas formas da pessoal dar uma olhada na internet sobre isso, porque acaba que a gente fica meio que sem o que fazer quando o celular da gente é furtado, né? Mas existem também... Se aconteceu já foi furtado. Já levaram teu celular embora e fizeram um monte de Pix no teu cartão de crédito, você consegue pedir também a responsabilização do banco. É possível. Judicialmente, que o banco te restitua o valor, assim, o que for ali dentro... de cada caso, né? Para você também não sair tão perdendo. Tão lesionado, isso, né? Thaís, a gente fez um mesclado de informações, né? Falamos um pouquinho, né? Algumas dicas. Inclusive, você que está acompanhando o nosso podcast, se você quiser ver muito mais dicas e, inclusive, acionar, consultar, conversar, né? Qual que é a sua rede social, Thaís? Como que te encontra nas redes sociais para marcar um café contigo, uma conversa? Eu adoro café. Então, se quiser marcar para tomar um café, top também. Mas o meu Instagram é @ThaísDeCastilho, Thaís com TH, ThaísDeCastilho.adv. ThaísDeCastilho.adv. Então, ThaísDeCastilho.adv. Você vai mexer no Facebook, vai mexer no Instagram. Lá no Instagram eu posto bastante sobre direito bancário e direito do consumidor, um pouquinho de revisão e elaboração de contratos, mas mais focado em direito do consumidor e bancário. E lá você vai achar minhas informações. Dentro do Instagram também a pessoa pode acessar, encontrar teu contato, chamar você no WhatsApp. Tem tudo lá. Marcar uma visita. Sim, marcar um horário. Tá tudo lá. Tem WhatsApp, tem redes sociais, tem todo. Lá na bio do Instagram tá bem completo. Então, para você que está assistindo o nosso podcast aqui, se você tem alguma dúvida
que possa perguntar para a Thaís, que você queira perguntar para a Thaís, olha, eu tenho uma dúvida, tenho um contrato, tenho um financiamento, tenho um seguro de vida, tenho um plano de saúde, eu gostaria de conversar contigo, pode conversar contigo, pode te chamar. Pode conversar comigo, pode entrar em contato lá pelo meu Instagram, que a gente resolve. Legal. Thaís, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Infelizmente passa muito rápido, né? Poxa, sempre que vejo, todo mundo fala, nossa, como passa rápido, e realmente passa muito rápido. A hora que tá começando a ficar bom. Mas é assim, é o gancho para você voltar a uma próxima oportunidade. Com certeza, pode trazer mais novidades aqui para o nosso público que adorou a sua presença aqui com a gente, com certeza. É muito esclarecedor. Foi dúvidas minhas, inclusive, de perguntas que eu fiz para ti. E obrigado, né, por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem olhando para essa câmera aqui, para o teu público, para tua família, um abraço, o que mandar seu coração. Eu quero agradecer o convite, desejo muito, muito sucesso para o projeto. Quero vir mais vezes, quero estar aqui, então podem me chamar. Legal. E é isso, podem me acompanhar nas minhas redes sociais, lá no Instagram eu posto bastante conteúdo, ajudo também consumidor a resolver alguns problemas com autonomia, e se precisar de alguma orientação jurídica, vocês vão saber por lá. Então, é isso, cuidem das suas contas bancárias, cuidem do seu dinheiro, cuidem das suas dívidas, que isso tudo é muito importante hoje em dia para nós, né? Isso aí. Obrigado, Thaís. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar sua história, por falar dos seus sonhos, por trazer essa conexão fantástica aí pra gente. Foi um prazer recebê-la aqui e aprender desse outro lado da mesa. A gente fala que somos eternos aprendizes. Sim. Aqui. Cada convidado que está aqui com a gente é uma história, é uma conexão, é um aprendizado diferente. Então, muito obrigado por ter aceito esse desafio, né, de estar aqui com a gente e de compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Tivemos aqui com a Thaís falando de direito consumidor, falando de direito bancário, falando de história, falando de sonhos. E foi muito bom estar aqui do outro lado, conversando e aprendendo. É muito bom estar aqui com vocês. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente vem para aprender e para entregar com todo o coração para vocês o nosso melhor. Agradecemos a todos que nos acompanham. Sigam a Conexo nas redes sociais, que você vai ver muitos conteúdos incríveis aqui. São muitas pessoas que passaram por aqui, por essa mesa, sentaram aqui e contaram as histórias. Então, Conexo _empresarial no YouTube, Conexo empresarial, @Conexo _empresarial também no Instagram. Você vai ver muito conteúdo incrível, muitas pessoas que passaram por aqui. Nosso muito obrigado a todos e até o próximo podcast.